essa outra. Pronto, bom dia de novo. A gente vai ver de novo o Teorema de Tales de novo, capítulo 8 de novo, todo dia de novo. Todo dia é um novo novo. E o novo novo é um novo novo. A gente não aguenta mais. É aquele meme. Eu não estou suportando mais. Eu não consigo suportar mais. Tá, eu perdi os lados aqui. O computador do menino travou. Enfim, vamos continuar. Agora a gente vai ver 3 consequências básicas do Teorema de Tales. Teorema de Thanos. Exatamente. Perfeitamente proporcional, como tudo deveria ser. Viu? Vamos lá. Podia ter feito, né? Podia ter usado esse meme aí. Se eu usar no ano que vem, que é quando eu for dar essa aula, não vai fazer sentido mais. Porque não vai estar mais no hype. Perdi. Tudo bem. Então, primeiro caso, Teorema de Tales nos triângulos. A primeira coisa que ele fez foi ser Illuminati. Exatamente. Talisson era Illuminati, confirmado. Primeira coisa, vai. Lembrando, olha. Esse R e ST são paralelos, obviamente. São coisas paralelas. Então, são 3 retas paralelas aqui que a gente tem. E a gente pode utilizar o Teorema de Tales com base nisso. Ok? Então, o que é que o Teorema de Tales no triângulo diz? Você tem esse triângulo bonito aqui, ó. Esse triângulo cheiroso. Esse olhinho aqui muito animes agora, por causa do brilho do olho. Faz mais um sarampo. Enfim, não importa. Fechar o olho. Pronto. Então a gente tem esse triângulo aqui, muito bonito, muito legal. E a hipótese diz o seguinte: você está vendo essa parte aqui, MN, ok? E você tem essa parte aqui, olha, BC. Obviamente eles são paralelos, porque eles estão em retas paralelas. O S e o T são paralelos. Então, o MN e o BC, esses dois segmentos, são paralelos, tá? Então, como essas duas coisas são paralelas, o que é que a gente pode dizer, então, sobre o resto? A gente vai dizer que AM, esse pedaço aqui, deixa eu até mudar a cor aqui. Então, este pedaço aqui, sobre este pedaço aqui, ele vai ser proporcional a este lado em relação a esse lado. E se você for ver na real, da real, isso é basicamente teorema de Tales. E se você substituir esse triângulo aqui por retas, a gente vai ter duas transversais que estão passando, olha, várias retas paralelas aqui. Você tem essa daqui paralela a essa, e você tem duas retas que estão cortando cada uma. Ok? Então a teoria é essa. Se você pegar AM, deixa eu trocar para preto, eu não gosto de usar vermelho não. O segmento AM sobre o segmento MB, ele vai ser igual ao segmento AN, que essa é a outra parte aqui, sobre NC. Opa, o que foi isso, Alexandre? Pronto. Então a gente vai ter isso aqui, tá? É basicamente isso. Teoreminha simples, tranquilo. Você vai pegar aqui, no caso, para ver como isso acontece mesmo, é fazer da forma que eu disse, né? Isso daqui são um feixe de retas paralelas. Todas essas retas aqui, R e ST, são paralelas. E no caso, o que é que a gente tem de verdade aqui? Porque aqui mostra um negocinho. É basicamente o seguinte. Se você partir o triângulo em 2 pedaços assim no meio, de forma geral, você pegar um triângulo e partir ele no meio, você pode pegar esse primeiro lado que você fez sobre esse segundo lado
ele vai ser igual a esse lado sobre esse outro lado. É basicamente isso, tá? Ele fala aqui sobre a questão de retas paralelas, mas imagine assim, de forma geral. Você pega um triângulo, pá, ok, peguei um triângulo. Parti ele, ok, parti ele. Quando eu parti ele assim, você pode fazer essa proporção aqui, desses lados que você partiu. Ok, então não mudou muita coisa. Copiem isso daí. A Samara saiu e nunca mais voltou? Vixe, complicado. Deixa eu verificar aqui. Cadê? Nossa, eu tô confuso, que eu não consigo nem achar o sétimo ano. Aqui. Tá, internet dela falecida. Então, não tá falecida não, porque não tá na cal. Hum, Eu voltei, pô. Nossa, todo dia é isso. Só foi esperar eu sair. Não, fique aqui. Não atrapalhe minha aula não, pelo amor de Deus. Eu estou confuso. Então, tudo bem. Resumindo o teorema de Tales. Se você pegar, no caso, partir o triângulo em um pedaço, e que esse pedaço seja paralelo ao que está embaixo, você consegue ali uma proporção com os lados do triângulo que foi partido. É basicamente isso. Ok? Anotem essa parte aqui, ó. Tá? É essa parte aqui, ó, em vermelho. Essa peça de Tetris aqui. Dá para usar emoji. Mas só dá para usar emoji mesmo. Tá? Copiem, por favor, pelo amor de Deus. Usar emoji. Ah, não. Eu gosto dos emojis daqui, são legais. Copiou? Que copiou, rapaz? Nem abriu o caderno, nem deve estar com o caderno perto. Thales está aí, olhando para você, ó. Cuidado, não. É sério, pô. É o Thales aí. Ele tá muito toradaço, tá ligado? Olhando assim, ó. Fixamente nos seus olhos. Exatamente, ele tá olhando pra sua alma, pô. Ele tá vendo através de você. Ele tá vendo toda a sua vida. Só olhando pros seus olhos. Tá, vocês tiraram o print que deviam tirar pra copiar. Quem não copiar é bobo, tá? O que é que tá acontecendo? Eu só quero ficar brigando na aula do meu. Entre aspas, aluno. Todo mundo copiou? Ou tirou print? Ok. Tô esperando aí a confirmação. Se não me confirmar, eu não vou passar não. Ele vai ficar aqui para sempre. Júlia. E Samara caiu de novo, socorro. Véi, todo mundo caiu. Júlia caiu. Só tem vocês duas. Meu Deus. Que dificuldade para ter uma aula. Socorro. Não, tu estás aí. A Kira tá aqui também. Quem não tá aqui é a Samara. Minha Júlia. Júlia saiu também. Oh, meu Deus. Tá vendo que o nono ano só é decepção em cima de decepção, rapaz? Alô?
A internet de vocês está muito complicada, viu? Eu não entendo. Vamos dar um ponto ali para ver os dados se tá chegando ou não. Eu acho que tá sendo entregue a Bianca. Como é que Bianca tá sem internet se tá sendo entregue para ela? Hum. E tá sendo entregue para Júlia também. Estão fugindo da minha aula, vocês. Como seria ruim? Samara caiu, tá ligado? Eu mandei mais interrogação pra ela, pessoal. Como é que. Ah, eu mandei o mesmo link pra ela, porque não tem como mandar outro. Não faz sentido mandar outro. E ela entrou, tá vendo? Eu vou tirar meu negócio e já tenho conversa aqui, tá? Conversa aqui. Só queria dar uma aula. Ah, pessoal, eu vou continuar. A gente continua, mano. Tem muito assunto pra gente ver. Continuar assim, eu vou ter que dar uma resumida nos assuntos. Aí vai ter que ter um bocado de aula remota. Próxima aula, provavelmente, tipo, eu vou deixar como vou começar a deixar os exercícios como tarefa de casa. Aí na próxima aula eu já vou corrigindo e a gente vai continuando. Não sei porque, o livro do nono ano nem é o mais grossão, mas é o que mais tem assunto. Enfim, vamos continuar, né? Tá gravado aí. Vamos lá. Continuando. Basicamente, historicamente, Tales ele vai utilizar ali, no caso, os conhecimentos da geometria que ele conhecia aí de proporcionalidade para achar uma altura de uma pirâmide sem precisar medir ela. Que seria meio complicado, né? Imagina naquela época. A pirâmide não é desse tamanho como mostra aí, mas a altura, no caso, seria bem, como posso dizer, bem grande, bem maior do que a pirâmide. Essa pirâmide é tipo, sei lá, tem 3 metros a pirâmide, tá ligado? Mas não daria para você medir uma pirâmide assim, a altura dela no total. E ele fez ali, pô, se eu pegar a sombra, fazer um negócio, traçar um triângulo, retângulo em cima disso, da sombra, e a altura do triângulo vai ser do triângulo retângulo, eu sei qual é a distância de baixo e tal, eu sei o ângulo, consigo achar a distância de cima. Ele era um cara bem inteligente. Ele mandou aí os cálculos dele ali super super algébrico aí da vida e conseguiu ali achar, usando as proporções da pirâmide, a sombra dela. E teve outra forma também, né? Que tipo é esperar uma certa hora do dia. Aí já é outra parte, é porque são lendas, tá? A gente tipo não tem exatamente muita coisa provada, porque não é como se todo mundo tivesse acesso a todas as informações. Então tem várias lendas de como eles podem ter resolvido essas coisas. E muito provavelmente é verdade que foi uma delas. Mas eu não vou confirmar nada. Eu não estava lá. Continuando. Este exemplo aqui, ó, em específico, a gente tem o seguinte. A gente tem esses triângulos aqui e a gente quer achar as medidas, no caso, de x e de y. Para achar isso daqui, a gente vai utilizar o conceito que a gente já tem. Primeiro, vamos ver o que é que a gente tem aqui de verdade, né? Ele diz que AD, eu vou colocando aqui. Vou colocar de preto, porque sim. AD
ele é igual a 12. É a primeira coisa que ele diz aqui, ó. Esse segmento AD é 12. Ok. Ele diz que o segmento total, AB, ele é 48. Eu vou precisar do DB, que é essa parte aqui. Então, se eu preciso dessa parte, eu vou pegar o 48 e vou subtrair o 12. Porque aí eu vou conseguir toda essa parte de baixo. 48 menos 12 dá quanto? Dá para fazer de cabeça? Dá para fazer. É 36, né? Então, DB é 36. Ok. Temos um, temos o outro. Agora, outra coisa que a gente tem aqui, olha. O AE, ele é X. E Julia caiu de novo. Não é possível. Vou dar aula para duas pessoas mesmo. Felizmente, o show tem que continuar. O AE é igual a X. O EC, esse daqui, ele não vai ser, no caso, ele vai ser Y, né? Obviamente. Essa parte aqui é Y. Só que ao mesmo tempo eu posso dizer que ele é outra coisa. Mas eu vou tentar fazer de uma forma diferente, o passo a passo. Para a gente ver se a gente consegue. Então, com base nisso, a gente pode fazer o quê? Vamos ver aqui. Primeira coisa. A soma de x mais y, você pode ver que é 60. Aí eu ver. Depois você assiste o vídeo de alguma parte que você tiver dúvida. Ele vai estar disponível. X mais y é igual a 60. Então, o que é que eu pensei? Daria para utilizar, no caso, aquele conceito que a gente já conhece para fazer isso daqui. Então, primeira coisa. Eu vou pegar e vou fazer a proporção segundo o teorema dos triângulos. Foi o primeiro caso lá das consequências. O que é que eu tenho no teorema dos triângulos? Eu vou pegar esse lado aqui, dividir com esse. Isso vai ser igual a divisão com outro. Então, basicamente, AD sobre BD, não, perdão, DB, ou BD, tanto faz, para falar a verdade. Mas já coloquei aqui DB, então vai ser DB. Isso vai ser igual a E, o segmento AE no caso, sobre o segmento AC. Pronto. Então temos aí essa igualdade segundo o nosso teorema. Agora eu vou fazer as substituições. Quem é AD? AD é 12. Quem é DB? 36. E no caso AE é X. E no caso aqui o EC é Y. Ok. Isso daqui é a parte que nos importa de verdade. Com essa parte aqui e essa outra, a gente consegue fazer um sistema que a gente já conhece. É aquele sisteminha que a gente sempre faz com os dois, aí eu somo um, somo outro, substituo por 60, acho o valor de um, tudo aquilo que a gente já viu. Então só vou organizar aqui no sisteminha, para vocês terem certeza do que a gente está vendo aqui. Vai ser igual a x em relação a y. E outra coisa que a gente tem desse sistema é x mais y igual a 60. Ok. Aí com base nisso, o que é que a gente faz? A gente pega aqui, a somo de cima pelo de baixo, aqui em cima, somo de cima e de baixo, e a gente vai conseguindo o resultado que a gente precisa, que é achar os valores de x e de y para isso acontecer. Agora, vejo que vai faltar espaço. O que é que eu vou fazer aqui? Vou dar aquele famoso... Tirei um print disso aqui, tá? Logo, para vocês terem
o triângulo. Porque depois que eu der o zoom, vai ter espaço, mas o triângulo vai sumir. Aí vocês comparam aí uma foto com a outra, quando vocês forem escrever. Tiraram? Mandem aí a confirmação que vocês tiraram. Ok. Júlia e Lua tiraram o print. Mas se um tirar, vocês mandam no grupo, né? De toda forma. Enfim. No piso aqui na rua e não barulho. É. Eu não falo palavrão. É infernal, não palavrão então. O que foi isso? Tudo bem. Vamos dar aquele zoom agora. Pronto, espaço. Agora temos espaço o suficiente. Então, com esse sistema é uma coisa mais simples de resolver. Eu vou passar aqui agora para o outro lado, tá? Vou botar uma setinha assim, para vocês saberem o que está acontecendo. Então, primeira coisa, usar aquela propriedade que eu somo, faço a soma de cima pelo de baixo igual ao de baixo, ou de cima, tanto faz. Basicamente, 12 mais 36 a gente sabe que é 48. Então vai ser 48 sobre 36 vai ser igual a x mais y sobre y. Com isso daqui eu posso fazer essa substituição. Eu vou pegar este número, no caso, e vou substituir aqui. Então, a gente vai ter 48. Ah, uma coisa, né? Eu posso simplificar esse 48 e esse 36 aqui. Dá para dividir por quanto cada um? Vou dividir por 2 em cima e embaixo. Então, para não facilitar ainda mais nossa vida, aproveitar aqui o passo a passo e fazer essa simplificação. Aqui vai dar 24. 36 vai dar... Se 15 dá 30, 18. E isso vai ser igual a 60 sobre y. Daí, outra coisa que a gente consegue fazer é simplificar ainda mais. A gente pode simplificar aqui por 2 e aqui por 2 também. Vamos fazer. Quanto mais nos ajudar, melhor. Então, daqui, isso vai dar 12. E aqui vai dar quanto? 18 dividido por 2 vai dar 9. Dá para simplificar ainda? Dá para simplificar. Vamos simplificar. Quanto der para simplificar, vocês simplificam. Claro que dá para simplificar direto, tá? Se vocês souberem de simplificar direto, pode simplificar direto, não há problema não. Aqui dá para dividir por 3 e por 3 também. Então, divide por 3, divide por 3. Pronto. Então, aqui no final vai dar 4 e aqui vai ficar 3. Aí não dá para simplificar mais. Porém, com tudo isso que a gente fez, o que é que a gente vai ter? 4 sobre 3 vai ser igual a 60 sobre y. Aí agora a gente faz meio pelos extremos. Multiplica aqui, ó, 4 vezes y, vai dar 4y. Acho que eu não sei falar a palavra y direito, quando eu falo ela demais. Fica estranho. 60 vezes 3 dá 180. Ok. Daí, para achar o valor de y, eu passo isso para o outro lado, dá 180 dividido por 4. E a grande pergunta é, que valor isso vai dar? Eu, obviamente, né, como não sou besta nem nada, calculadora, igual a 45. Como já esperava. Então, 45 é uma ótima pergunta, elástica aqui, né? Em vez de responder, ficar soltando essas piadas.
Ótimo. Então a gente achou o valor de y. Y é 45. Então x, eu posso substituir aqui, ó, substituindo já aqui. X mais 45 vai ser igual a 60. Eu vou botar aqui de verde, para vocês verificarem o que é que eu estou fazendo. Fazendo a substituição. Onde é que eu estou substituindo? Talvez isso guie vocês na hora de tentar rever isso aqui. Daí, para finalizar aqui, x vai ser igual. Isso aqui eu passo para o outro lado. Vai passar subtraindo. 60 menos 45 é igual a 15. Quando eu não estou em chamada, cala a boca, deixa meu zero, todo dia isso. Zero. É um zero, ele aqui, ó. Ó. Todo dia, velho, fica zoando meu zero, só porque ele tem problema. Hidratem-se, pessoal. Só isso que eu posso dizer a vocês. Que minha garganta tá morrendo. Enfim. Tirem print disso aí, tá? A gente acabou aí o exemplo. Eu tô gravando também a aula pelo mundo Record. Ué, mas pra que você tá gravando se eu tô gravando e vou postar? Eu já gosto dessa carinha, né? Enfim. Vão pra... Tirar um print aí, só pra verificar mesmo. Porque quando eu limpar, ó, acabou. Eu limpei e acabou. Mentira, dá pra dar Ctrl Z pra voltar. Foi tudo enganação. Pronto. Voltamos agora. Vamos pular pro próximo. Nosso segundo caso, finalmente. Espero que dê tempo para falar a verdade. Só são 3 casos, mas é tanto conceito, tanta explicação em relação a eles. Segundo caso, teorema da bissetriz interna. Pergunta número 1. Vocês lembram o que é bissetriz? O que é? Ou seja, não sabe o que é. Outra pessoa. Vocês lembram o que é a bissetriz de um ângulo? Ponto de encontro. A moral. Peraí, só tá. Peraí. Eu explico para vossas senhorias o que é uma bissetriz. Eu sei o que é, mas eu esqueci como. Eu não sei, não me lembro direito. Basicamente, se você tem um triângulo bonitaço, que nem esse. Kawaii, que ele tá muito fofo. Olha como ele tá fofo. Muito fofo esse triângulo. Bonito, muito cheiroso. Se você pegar aqui e passar de um dos lugares dele aqui, você vai passar esse segmento de reta, né? E esse segmento de reta vai dividir esse ângulo aqui que tinha em 2 pedaços iguais. Tá? Então esse lado é igual a esse lado aqui. Isso é uma bissetriz. É literalmente pegar e uma reta que passa num dos cantos do triângulo, no caso, um dos ângulos do triângulo,
e ela vai partir esse ângulo em duas partes iguais, certo? Isso é uma bissetriz. Ok. O que é isso? Aquele bicho do... Pera, ok. Explica de novo. Ah, não. Vou vontade de bater em vocês, mas não pode. Aí, ó, o professor é preso. É brincadeira, é humor. Me prenda, por favor. Basicamente, você tá vendo esse triângulo? Vou até apagar. Ele não é mais fofo, não. Ele é só um triângulo. Quando você pegar uma reta, existe essa reta que se chama bissetriz. Essa reta é a reta, no caso não é uma reta, é um segmento de reta, que ele, quando ele corta o triângulo, no caso, um dos ângulos do triângulo, ele vai cortar e ele divide esse ângulo que está aqui em duas partes iguais. Então a gente vai ter dois ângulos iguais. Deixa eu fazer aqui direito, para falar a verdade, que eu não estou gostando desse ângulo aqui. Então, olha, esse lado, ele é igual a esse lado, eles são congruentes, ok? Então, ele dividiu aqui esse ângulo daqui em duas partes iguais. Deu para entender? Ele é literalmente um segmento que corta os ângulos em partes iguais. É basicamente isso. Resumindo. Então, teorema da bissetriz interna. A bissetriz de um ângulo interno, no caso aqui, ó, a gente tem aqui, isso daqui é a bissetriz, tá? Ele está cortando aqui no caso. A bissetriz de um ângulo interno de um triângulo divide o lado oposto, nesse caso, ó, esses dois lados aqui, em segmentos proporcionais aos lados que formam esse ângulo. Então, é meio complicado, porque ele utilizou aqui a bissetriz interna, mas ele está utilizando a parte externa também. Mas tudo bem. Vamos fingir que o livro está certo, uma vez na vida. Continuando. Basicamente, você está vendo aqui a N como essa bissetriz, né? A N é a bissetriz. Vou colocar aqui a N. Vai ser a bissetriz. Júlia voltou. Jogo o meu celular no chão, porque eu tenho muita coisa pra viver com ele ainda. Para viver. Vamos lá. Se a N é a bissetriz desse ângulo, então, o que é que eu tenho com base nisso? Eu vou pegar BN, que é esse lado aqui de baixo, sobre BA, que é esse lado aqui, isso vai ser igual a NC, que é esse outro pedaço aqui, sobre AC, que é esse outro pedaço aqui. Aí então, existe a prova matemática que prova que isso acontece. Porém, eu acho que nesse ponto, isso vai complicar mais do que vai facilitar a vida de vocês. Mas olha, basicamente, imagine assim, se a gente considerar essas duas partes aqui como coisas paralelas, tanto esse daqui quanto esse aqui são paralelos, tá vendo? Eles são paralelos, de fato. A gente pode utilizar justamente o teorema, que a gente já viu, com bissetriz interna. Perdão, bissetriz interna não. O teorema de Tales. A gente vai ver isso aqui, ó. Se isso aqui é coisa... Esses dois são paralelos, então isso daqui é uma reta, no caso, que está intersectando. E esse daqui também vai ser uma reta que está intersectando. Agora eu coloquei meio errado, né? Pronto. Essa é outra reta que vai estar intersectando. Então, olha,
esse segmento aqui é proporcional a esse e esse segmento aqui é proporcional a esse. É isso que está dizendo aqui, tá certo? Mas eu não vou fazer essa prova porque, sinceramente, não é muita coisa que vai influenciar muito na vida de vocês. Então, deixa eu traçar aqui. Pronto. Com isso daqui agora, com base nisso, eu vou criar um outro triângulo, porque esse daqui ficou um triângulo muito carregado por causa da prova matemática. Então, deixa eu só fazer isso. Pronto. Então, com base agora nisso aqui. Pronto. Eu estava vendo se dava para escrever direitinho. Pronto. Com base nisso aqui, eu vou fazer um outro triângulo, tá? Na real, eu burrei. Eu podia ter usado o outro triângulo como base. Espera aí. Não, deixa assim mesmo. Enfim. Eu posso rever aqui do próprio computador. Lua, pelo amor de Deus, deixa esse chat, preste atenção. Uhum. Aqui vai ser C, N, I, B. O que esse teorema está dizendo? Que tem tudo, é porque tu só fica falando aí para mim e você não está prestando atenção. Eu espero que você esteja. Mas enfim, basicamente, o que é que ele está dizendo aqui? Que quando você pegar a bissetriz, no caso dessa parte aqui que dividiu o ângulo em duas partes, esse lado e esse lado aqui fica sendo proporcional a esse lado em relação a este outro lado. Ok? Então vai ter essa questão de proporcionalidade entre esses dois. E é isso basicamente, tá certo? Pessoal, eu vou dar uma pausa. Oi? Eu vou dar uma pausa aqui, como eu disse para vocês. Eu vou levar o criança, que ele já acabou a aula dele, para casa. Então eu volto brevemente. Fique por aí. Já volto. Pode ligar? Olha, não faz muito barulho não. Ainda tá em chamada. Buguei. Tá avisando. Veja minha coleção de bonecos de pessoas. Cadê? É do chat, Júlia. Fui tapeado, voltei. Ele não terminou não. Voltei. Voltando à aula normal, como a gente já tava. Vamos lá. Então, isso aqui é basicamente a bissetriz, tá? Ele vai pegar e vai partir, olha, esse lado proporcional a esse outro lado. É isso que está dizendo. Ele estava assistindo esse negócio, eu pensei que não era de aula não, mas é de aula sim. Ele tá lá prestando atençãozinha. Depois ele vai ler o negócio para a professora, mas ele ainda está em aula. Enfim. Então, olha, a gente tem isso daqui e isso a bissetriz faz. Então, tire um print disso daí, que é a parte importante mesmo, tá? Pronto. O resto o pessoal tirou? Ótimo, vamos lá então. Agora vamos ver um exemplo com base nisso. Basicamente, calcular a medida dos segmentos, que no caso a bissetriz interna determina aí esses segmentos. Esse é basicamente igual ao outro. Uma coisa que eu não disse para vocês, mas é aquilo. O livro, ele está trabalhando, ele trabalhou outro exemplo de uma forma própria, tá? Eu trabalhei da minha forma, foi a forma que eu sempre trabalhei com vocês, então não faria sentido eu mudar ela do nada. Eu não sei porque ele mudou. Mas tudo bem, né? Então, olha, primeira coisa. Se isso daqui é, no caso, essa daqui é a bissetriz, então o que é que a gente pode fazer? Este lado vai ser proporcional a este lado.
Então, se esses dois aqui são proporcionais, a gente pode colocar aqui montando a nossa proporção. Então, o que é que a gente faz? No caso aqui, o livro ele faz diferente, gente. Porque ele tá mudando do nada. Tá, na real ele não faz não. Enfim. Bn, no caso, esse pedaço é proporcional a esse. Então vamos fazer. Vou colocar aqui, o livro ele coloca embaixo, mas também não faz diferença não. 7 sobre Bn, que eu não sei qual é o meu valor. Bn. Isso vai ser igual a 8 sobre NC. E outra coisa que a gente tem é que se a gente pegar BN e NC e somar os dois, dá 12. Então, BN mais NC é igual a 12. Daí, a gente pode fazer algumas coisas aqui que pode fazer a manipulação desse tipo de coisa. Você pode somar, como a gente sempre faz, um com o outro, porém isso daí talvez não dê a melhor forma. Mas a gente viu uma coisa, se a gente somar esse mais esse e esse mais esse, a gente pode fazer em relação a qualquer um desses. Então é isso que eu vou fazer, usar essa propriedade, tá? Então, olha, com isso daqui, com essa parte de cima, eu posso dizer o quê? Que 7 mais 8 sobre Bn mais Nc isso é igual a... Aí eu pego qualquer um desses, tá? Por exemplo, eu posso pegar esse primeiro aqui. 7 da real, eu não preciso fazer isso, mas... Porque uma vez que eu achar o valor disso aqui, eu posso achar a razão. É uma outra forma de fazer, que é uma forma bem mais rápida, para falar a verdade. Mas como eu sempre fiz isso aqui, eu não vou colocar um novo não, para não confundir a cabeça de vocês. Uma coisa que eu digo, ó, quando eu estiver trabalhando com essas coisas de proporção, peguem o caderno de vocês com aquelas anotações lá de todas as propriedadezinhas. E fiquem olhando, que isso ajuda muito vocês, tá? Porque vocês veem qual é a proporção que eu estou vendo, que eu estou aplicando. Porque se vocês forem olhar naquele negócio que eu fiz logo no começo, de razão e proporção, vocês vão verificar aí que isso daí foi a propriedade. Essa propriedade é uma propriedade que nem está aqui. Será que eu estou fazendo uma propriedade equivocada? Duvido muito. Tudo bem. Se tiver errado, a gente volta. E eu falo, meu Deus, como assim? Mas vamos lá. Com isso daqui, eu consigo achar a razão. Pelo menos isso eu tenho certeza. Dá para achar a razão. Então, com essa razão aqui, eu já consigo o resultado. 7 mais 8 vai dar 15. E embaixo aqui, no caso, Bn mais Nc a gente já sabe, né? Aqui é Bn mais Nc e a gente sabe que isso é igual a 12. Daí eu tenho 15 sobre 12. Isso vai ser igual a 7 sobre Bn. Daí o que é que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar aqui dividindo por 3 em cima e embaixo. Então, quando eu dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3, eu vou ter 5, porque 15 dividido por 3 é 5. E aqui eu vou ter 4.
Ah, faltou o tracinho aqui, né? Pronto. Então, o que é que eu posso fazer agora? Meio pelos extremos para achar o resultado. Então, isso aqui vai ser 5BN. Isso vai ser igual a 4 vezes 7, 28. E para finalizar, BN vai ser igual a 28 dividido por 5, já que ele passa dividindo. E se tudo deu certo, eu não me equivoquei em nenhum dos passos, que eu espero que isso não tenha acontecido. BN vai ser igual a 5,6. E olha, exatamente o que tinha no exemplo, rapaz. Eu utilizei uma propriedade composta. Mas a gente já viu algo parecido com isso aí. Então, BN é 5,6. Ok, achei um valor. Agora, como faltou espaço, eu vou continuar aqui, tá? Então, BN, nesse caso, é igual a 5,6. Aí eu vou pegar isso aqui, tá aqui de vermelho. Pegar isso aqui e substituir aqui, tá? Então, isso aqui vai dar o quê? BN, que eu já sei qual é o valor, 5,6 mais NC, isso vai ser igual a 12. Daí o que é que eu posso fazer? Esse 5,6 ele soma, eu passo para o outro lado subtraindo. Então NC vai ser igual a 12 menos 5,6. Com isso eu consigo meu resultado final. Quando eu fizer essa subtração aqui, eu posso dizer que NC é igual a 6,4. E aí eu finalizo. Pronto. Então, BN aqui é 5, na real, não vou nem colocar, porque vocês podem pensar que essa informação já estava aqui. Então, é isso. Basicamente, utilizando só ali as propriedades, a única coisa que mudou aí é basicamente que, em vez de a gente estar fazendo só o sistema, a gente está fazendo o sistema e ainda está fazendo, no caso, a produção desse sistema a partir de um triângulo. A gente pega esse triângulo, utiliza algumas propriedades, no caso de usando aí as consequências do teorema de Tales, e depois cria um sistema para resolver. Vocês vão ver que proporções é basicamente isso. Você fazer coisas para criar um sisteminha e resolver. Tá certo? Tirem print disso daí. Pronto, tirei. Pronto. Ótimo. Acho que todo mundo então tirou também. Vou dar um clear aqui. E vamos para o último, que é o caso do teorema da bissetriz interna, ou melhor, externa. Seria a última parte aqui, mas ainda tem umas outras coisas que vocês têm que verificar. No caso, a gente tem que verificar. Algumas observações também. Então, talvez não dê para finalizar nessa aula. Qualquer coisa a gente finaliza na aula da segunda-feira, que a gente tem aquela primeira aulinha ali, a gente finaliza, tá? Antes das questões. Com certeza a aula de hoje não vai dar, porque ainda tem dois passo a passos que são grandes. Aí ainda tem a questão das aplicações, que eu separei umas questões para vocês antes de a gente ir para a semelhança de figuras. Essa parte de semelhança é um pouquinho mais rápido, mas utiliza muito do conhecimento anterior. Porque a gente não precisa calcular tanto assim, mas para explicar por que uma coisa é igual a outra, a gente vai precisar sim. Então vamos lá. Terceiro caso. Teorema da bissetriz externa. Você tem esse triângulo aqui e vamos verificar. Tem uma demonstração que eu não vou fazer no caso, porque sinceramente eu não acho que demonstração vai ajudar muito, porque eu acho que o interesse de vocês não é saber se isso existe ou não. Tenho quase certeza que vocês sabem que
Tipo, seria meio complicado mostrar para vocês essa questão de demonstração de uma coisa nessa época do campeonato, tá? Aí o livro tá forçando um pouquinho a barra. Ops. Voltando. O que é que a gente tem com o teorema? Vamos lá. Diz o seguinte: a bissetriz do ângulo externo de um triângulo determina, sobre o lado oposto, dois segmentos subtrativos proporcionais uns aos outros. Basicamente, vocês estão vendo isso aqui, né? Essa é a bissetriz, tá? Dividir o ângulo em duas partes iguais, ok. A bissetriz AC. E ela tem esses valores aqui. Cada um tem seu valor específico. O que é que está acontecendo aqui? Basicamente, ela já faz um sistema daquele. Quando você tiver tudo isso, é como se você tivesse um sisteminha que, no caso, M, que é o total. No caso, esse triângulo aqui, ele não existe, tá? Esse triângulo aqui é meio, já é a parte externa. Pelo que se dá a entender, o único triângulo que está aqui de verdade é esse triângulo aqui, ó. Pronto, esse é o triângulo que a gente vai utilizar de verdade e o resto, ele é meio que uma ilusão, tá? Só que a gente construiu a partir dele. A partir, no caso, da bissetriz. Então a gente vai pegar esse comprimento M, e vai ser o comprimento total. E a gente pode dividir, no caso, em relação a um dos lados. No caso, esse lado C aqui. E isso vai ser proporcional a pegar esse lado N, que é essa parte aqui, outra parte. E isso vai ser proporcional a esse lado daqui, ó, ao B. Ao mesmo tempo, M menos N tem que ser igual a A, que é essa terceira parte do triângulo. Então, o que a gente está fazendo? A gente meio que relacionou os três lados do triângulo utilizando aqui uma bissetriz. Quando a gente pegar a bissetriz, a gente vai relacionar, no caso, a bissetriz externa, que é essa. Eu falei que era essa daqui, mas eu estava levemente enganado. Isso aqui é a bissetriz interna. A externa é essa daqui, ó. Aqui está fora, tá? Então, se você passar a bissetriz que está fora, que é essa daqui, e vai dividir justamente essa parte aqui em duas partes iguais. Então, essa bissetriz que está fora vai ter essa característica. Este lado vai se... Eu vou colocar aqui com umas cores, porque assim. Este lado se relaciona com esse. Esse lado se relaciona com esse. E os dois lados se relacionam com o último. Fazendo esse sistema. Obviamente, a parte desse sistema é a parte mais importante, tá? Mas vocês têm que ter esse, no caso, esse triângulo aqui para vocês terem a base. Então, tirem print de tudo isso que está aqui. Acho que eu poderia até melhorar isso aqui rapidinho. Ou com muita informação. E o último, esse. Ué. Então, tirem print disso aí, tá? Tá cheio de print, mas alguém pode tirar também. Tá todo mundo tirando. Mas você tem que, o importante é você copiar isso daí. E depois apagar os prints, obviamente. O ideal seria vocês copiarem. Mas como vocês estão se garantindo copiar, Coisa da escola, coisa do curso, fotinho, vídeo meu, então uma organização só na galeria. devia estar organizado com matéria. Mas tudo bem. Olha, essa tá muito séria, essa organização na galeria, tem que tocar um pouco de coisa de... Ah, tá muito sério. Quarentena, né, minha filha? Eu arrumei um quarto. Voltando aqui. Deixa a loucura de lado. Então, já tiraram um print, vamos agora para o exemplo, para a gente ver o que é que está acontecendo. Mas antes disso, a gente vai ver algumas observações, tá? Isso aí vocês não precisam copiar, não. É só observações
por dúvidas mesmo, e o livro passou, então, por que não, né? Dar uma revisãozinha sobre bissetriz. No caso aqui, olha, em qualquer triângulo, a bissetriz de um ângulo, ela divide no lado oposto, isso aí a gente já sabe. Outra coisa também que a gente tem é o seguinte. Você tá vendo aqui as bissetrizes, olha. Eu vou colocar aqui. Cada triângulo ele tem 3 bissetrizes, tá? E cada coisa a gente consegue passar uma bissetriz. Então, com essas 3 bissetrizes aqui, a gente consegue, no caso, um ponto em comum entre elas. E esse ponto se chama icentro. Então, aí o encontro das 3 bissetrizes dá o icentro. Que seria um ponto aqui interno a ele, que a gente consegue passar, no caso, um círculo, que é no caso, o círculo não, perdão, a circunferência. E essa circunferência ela tem a propriedade de estar escrita, no caso, inscrita já diz que é dentro, tá? Então ela é inscrita aqui em relação a esse triângulo. Resumindo, a gente consegue colocar um círculo dentro do triângulo. É basicamente isso que ele fala também. E tem a questão dos segmentos proporcionais, mas a gente já viu isso, então não precisa estar revendo. Tá certo? São só observações. Caso vocês vejam isso no futuro, vocês já sabem de onde está saindo. Né? Vamos agora, para finalizar, esse exemplo, mas ainda tem um passo a passo. Passo a passo bem grande, para falar a real. Mas não vai dar tempo nessa aula, aparentemente, pelo tempo que o tempo já correu aqui. Então, passo a passo, muito provavelmente, eu consiga fazer um e o próximo eu deixo para a próxima aula, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, ele quer aqui que a gente calcule, no caso, quanto é preciso prolongar BC. Quem é BC? Essa parte aqui. É BC mesmo, pensando assim. Cadê? É, o lado BC. Para que ele se encontre com a bissetriz essa bissetriz. É basicamente, se a gente prolongasse aqui esse lado, até chegar aqui nesse triângulo para formar esse triângulo maior. É isso que ele quer. Então a gente pode utilizar o quê? O teorema que a gente já conhece, que é esse teorema aí. A gente vai fazer aquele sisteminha, é meio que uma formulazinha basicamente, tá? Que nos diz o seguinte, né? Esse M, ele vai estar relacionado com o 6. Então M vai para 6. O N, no caso aqui, vai ser em relação ao 5. Então, N vai estar para 5. A gente consegue essa proporção aqui. E outra coisa que a gente vai fazer é o quê? No caso, M menos N é igual a quanto? É igual a A. Mas é quanto? 4. Daí, isso daqui é basicamente o que a gente já sabe fazer, né? A gente vai utilizar uma daquelas propriedades lá, que a gente viu, que é em relação à subtração, e a gente subtrai um pelo outro para achar o valor de M de N aqui. Quando a gente achar o valor de M de N, na real, a gente não precisa achar todos os valores. A gente só precisa achar, no caso, o valor de N. Se a gente achar o valor de N, a gente consegue achar aqui o valor de N. Se a gente achar um, a gente acha o outro. Isso aí é meio óbvio. Vamos continuar aqui. Então, vamos achar qualquer um, a gente acha os dois mesmo. Tem que fazer é tudo. Então, acabou. Então, o que é que eu faço aqui em cima? Eu vou subtrair um pelo outro. No caso, M menos N. E subtrair aqui embaixo. Vocês vão ver que vai dar algo bem simples. Então, eu tenho que M menos N vai ser igual a 6 menos 5. E isso pode ser igual a qualquer um desses daqui, tá? Pode ser M ou N. Ou N sobre 6, tanto faz. Então, eu vou colocar esse aqui. Na real, não. Vou colocar N. Vou colocar N porque vai ficar mais fácil no final. Pronto, coloquei N. Então, o que é que eu faço aqui? Vou fazer aqui as alterações. 6 menos 5 vai dar 1. Ok.
M menos N a gente já sabe quanto é, que a gente tem aqui. Tanto esse quanto esse, a gente tem um resultado. Daí, olha, M menos N igual a 4, o quê? O que é aqui? Isso vai ser igual a quanto? N sobre 5. Daí, o que é que eu preciso fazer aqui? Meio pelos extremos. Pego um, pego o outro e faço. Daí, olha, 1 vezes N é N. Isso vai ser igual a 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Então, eu achei meu valor de N. N é igual a 20. Aí, o que ele pede? Ele pede que é o quanto que a gente precisa prolongar isso daqui. Tá? O quanto a gente vai prolongar, no caso, daqui para achar o resultado. Se você já tem 4 aqui, a gente vai precisar prolongar justamente N. A gente vai prolongar 20, porque a gente já tem a medida 4 aqui. Se a gente andar aqui, ó, mais 20 centímetros para cá, a gente chega no ponto D. É isso que quer dizer o prolongamento, tá? Então, esse é o resultado final mesmo. N é igual a 20, a gente vai precisar prolongar 20 centímetros. Aí a gente chega no nosso resultado que a gente queria. Ok? E é basicamente isso. No caso, esse é um passo, esse é um exemplo, seria bom vocês terem no caderno. Então, tirem print disso aí, tá? Para finalizar, eu pergunto para vocês, seria melhor a gente fazer o passo a passo na próxima aula? Eu já venho com o passo a passo uma revisão, porque aí a gente tem uma revisão, aí, por exemplo, Samara que faltou, Bianca que faltou, a gente pode ver isso daí naquela primeira aula que a gente tem. E eu vou deixar, aí na próxima aula eu vou fazer isso, a explicação, e vou deixar como tarefa de casa, tá? E quem tiver dúvida pode ir me procurando. Então é isso, tirem print aí e a gente finaliza por aqui, tá, pessoal? Tchau, se cuidem. Bom final de semana.